Olá, alunos! Terceiro bimestre começando. Vamos lá. Matéria do terceiro bimestre. Princípio aditivo e multiplicativo. É por essa matéria que nós iremos começar este bimestre. Princípio aditivo da contagem. Eu tenho dois tipos, tá? Quando eles têm elementos em comum, quando eles não têm elementos em comum. Nós vamos ver um exemplo de cada um deles. O princípio aditivo da contagem realiza a união dos elementos de dois ou mais conjuntos, tá? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre o vermelho e o azul, 30 entrevistados responderam que preferem a cor vermelha e 50 responderam que preferem a cor azul. Calcule o número total de entrevistados. Então, aqui ele não fala de entrevistados que gostam das duas cores. Então, esse é o primeiro tipo de princípio aditivo, tá? Quando eu não tenho nada em comum. Então, é simples. Eu vou somar o número de elementos que gostam do vermelho com o número de elementos, o número de pessoas que gostam do azul. 30 mais 50, 80 pessoas foram entrevistadas. E quando eu tiver pessoas que gostam dos dois, aí, ó, me fala aqui. Se os elementos não fossem disjuntos, o que quer dizer disjuntos? Se eles têm alguma coisa em comum, tá? Teríamos uma intersecção, ou seja, o que faz parte dos dois conjuntos, o que gosta dos dois, que é dada pelos elementos que estão presentes em mais de dois conjuntos, mais de um conjunto ao mesmo tempo. Quando esse tipo de situação acontece, a definição do termo aditivo é outra, tá? Como é? Eu vou somar os números dos elementos A, seria o primeiro elemento, com os números do elemento B, que é o segundo, e vou subtrair a intersecção que eles têm em comum, tá? Aqui eu explico a fórmula. Olha o exemplo. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre vermelho, azul ou ambas, obteve-se como resposta que 20 dos entrevistados preferem a cor vermelha, 40 preferem a cor azul e 10 gostam de ambas as cores. Calcule o número total de entrevistados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar o número de pessoas que gostam do vermelho, que é 20, com o número de pessoas que gostam do azul, que é 40, e vou subtrair o que gostam das duas cores, tanto do vermelho como do azul. Então, 20 mais 40, 60, menos 10, 50 pessoas foram entrevistadas. Tudo bem? Agora nós vamos para o princípio multiplicativo da contagem. Olha esse exemplo. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com 3, 5, 6, 7 e 8? Primeira coisa que eu tenho que ver. O que significa a palavra distintos? Distintos significa que eles são diferentes, tá? Eu não posso repetir o mesmo número. Então, tá. Segunda coisa que eu tenho que ver. Quantos algarismos ele quer? Ele quer 4 algarismos. Então, eu tenho que ter 4 posições. 4 espaços para eu separar o número, tá? Terceira coisa. Quantos algarismos eu tenho? Eu tenho 3, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, eu tenho 5 números, certo? 5 números, tá. As posições são 4, tá? E eles têm que ser distintos, não podem se repetir. Então, a minha tabelinha vai ficar assim, ó. 5, que é a primeira posição, vezes 4, por que 4? Porque é o número que apareceu lá na primeira posição, ele não pode aparecer novamente, porque eles são distintos. Vezes 3, porque eu só tenho 3 possibilidades, que eu já usei 2. Vezes 2,
certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esses números. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 algarismos distintos. Vamos ver mais um exemplo. Quantos números de 5 algarismos podemos formar com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Tá, então eu tenho 5 algarismos, tenho que ter 5 posições. Tá, ele fala a palavra distintos? Não, então os números podem se repetir. Primeira coisa que eu quero saber. O número 0 pode aparecer na primeira posição? Não. Por quê? Se ele aparecer na primeira posição, eu não tenho um número com 5 algarismos, tá? Então, a minha tabela ficou assim. 9, porque eu excluí o 0 na primeira posição somente, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. 900 vezes 10, 9.000. 9.000 vezes 10, 90.000 números eu posso escrever com 5 algarismos. Mais um exemplo. Quantos números ímpares de 3 algarismos podemos formar com 0, 3, 5, 7, 8 e 9? Tá. Ele não fala a palavra distintos, então os números podem se repetir. Tem que ter 3 algarismos, tá? 3 posições. Pode começar com 0? Não. Então, o 0, como o primeiro elemento, está excluído. Então, quantos números eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, 6 números, certo? Como eu tenho que excluir o 0 do primeiro, então vai ficar assim. 5. 5 porque eu excluí o 0. Vezes 6. Por quê? Porque eu posso utilizar todos os números. Vezes 4. Por que 4? Porque ele me disse que tem que ser ímpar. E ímpar eu tenho o 3, o 5, o 7 e o 9. Agora, vamos multiplicar esses números que nós temos. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120. 120 números de 3 algarismos. Tudo bem? Por hoje é só. Vou colocar esse vídeo, a atividade, no Google Sala de Aula e no grupo do WhatsApp. Façam as atividades para que vocês depois não fiquem sobrecarregados quando voltarmos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.